Bem, pessoal, sem muita enrolação, vamos começar o projeto da nossa régua mágica aqui no GeoGebra, né? Bem, com o GeoGebra aberto, né? Vamos iniciar, né, a inserção, né, dos elementos para a criação dessa régua mágica aqui, né? Bom, vamos iniciar, né, colocando aqui no GeoGebra o ponto de origem do plano cartesiano, que é o ponto O igual a 00, né? Que vai ser, se vocês lembram bem, né, da nossa módulo 4, que vai ser o centro, né, da circunferência que representa os anéis dentados da régua mágica. Então, uma das opções para plotar um ponto é vir aqui, né, na janela de navegação, né, e selecionar o elemento ponto, né, escolher o local que a gente quer colocar ele, no caso aqui é a origem do plano cartesiano, e vamos clicar, né. Como vocês podem ver, ele já, o GeoGebra automaticamente já criou um ponto, né? Só que ele renomeou ele como A, né? Como ponto A. Uma das opções que a gente pode fazer, né, é vir aqui na janela de álgebra, clicar no nosso ponto A, clicar com o botão direito do mouse, propriedades. Aqui a gente vai, o GeoGebra vai vir uma nova janela, né, com mais opções, né, de configuração desse ponto. A gente pode vir aqui no nome dele, né, que está A, mudar para O e pronto, né? Nós temos o ponto O aqui já plotado no GeoGebra, né? Porém, né, durante aqui a nosso projeto, a criação aqui da régua mágica, a gente vai utilizar mais o comando da entrada, né? Que é esse comando que a gente digita, né, os elementos que serão plotados aqui na janela de visualização e na janela de álgebra, né? Então, né, já para iniciar, vamos colocar, né, vamos escrever esse ponto O aqui, né? É bem simples, né? É O igual a, abre parênteses, 0,0. Todos esses comandos, pessoal, que eu estarei digitando, eu vou estar escrevendo destaque aí, né? Para ficar mais fácil, como aqui é bem pequenininho, né? O campo de entrada aqui do GeoGebra, para ficar mais fácil de vocês visualizarem os comandos, né? Então, né? Digitado O igual a 00, né? Basta clicar Enter que o ponto O já vai estar criado. Bem aqui no nosso plano cartesiano. Sempre que a gente, por exemplo, selecionar um objeto, né, é bom a gente clicar aqui depois na janela mover, para a gente não ficar plotando esse objeto novamente. Bom, continuando, né, a nossa criação aqui da nossa régua mágica, né, o próximo passo, né, é criar a circunferência, né, que representa o raio maior, né, do anel dentado, né. Uma opção, pessoal, para botar uma circunferência é usar, né, a janela de círculo aqui, ou então digitar, né, uma circunferência aqui, por exemplo, né. Vou digitar aqui, ó, x elevado ao quadrado, minúsculo, tá? X elevado ao quadrado. Só digitar x elevado ao quadrado, vocês percebem que o GeoGebra, né, já interpretou, né, que a gente está digitando a equação de uma parábola, né. Então ele já plotou aqui uma pré-visualização dessa equação que estamos digitando, né. Mas no caso com a circunferência, né, vou colocar mais, né, y elevado ao quadrado, levando que elevado ao quadrado, né. A gente vai usar aqui esse chapeuzinho aqui, né, do teclado, né, no teclado, que vai, o GeoGebra vai interpretar como elevado, né. Igual, né, que a gente vai colocar nosso raio ao quadrado, né. Por exemplo, eu vou colocar 4. E agora eu vou apertar Enter. Como vocês podem ver, né, o GeoGebra plotou, né, uma equação de circunferência, né, de centro 00 e raio 4. E na janela de álgebra ele deixou aqui, né, a equação, né, x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 4. Bem, eu vou deletar aqui, porque o nosso objetivo não é criar uma circunferência assim, né, porque aquela circunferência que a gente criou, né, ela está limitada a um raio igual a 4. E se vocês lembram bem, né, no nosso módulo 4, o nosso raio é R, né,
E ele pode assumir qualquer valor real, né? Desde que não seja negativo, né? Ou seja, um raio maior que zero, né? Então, como a gente vai fazer isso, né? Não sei se vocês lembram, né? Eu falei que uma das importantes, né? Funções do GeoGebra é essa ferramenta controle deslizante. Isso porque com controle deslizante a gente consegue criar, né? Um parâmetro, né? Para determinar diferentes valores, né? Dinâmicos para um elemento. Por exemplo, para a criação da nossa circunferência, a gente vai criar o primeiro controle deslizante, né? Então a gente vai clicar aqui ó, em controle deslizante. Clicado em controle deslizante, a gente vai vir aqui na janela de visualização e dar um clique nela. Veja. Feito isso, vai abrir essa pequena janela, né? De configurações do nosso controle deslizante. O nome vai ser o nome do nosso raio. Se vocês lembram bem, o raio da circunferência maior, né? Dos anéis dentados, era R maiúsculo. A gente usou para representar R maiúsculo. Então, aqui, o nosso raio medirá R maiúsculo. Bom, aqui embaixo a gente tem algumas configurações, né? Aqui, ó, aqui, aí, a que a gente vai modificar vai ser apenas essa, que é a intervalo. Como valor mínimo, é o valor mínimo que o nosso raio pode assumir, né? Aqui eu vou colocar como mínimo o zero, né? E o valor máximo aqui na configuração é o valor máximo que o nosso raio pode assumir, né? Para iniciar aqui, eu vou colocar como 100, né? Ou seja, o nosso raio pode variar de 0 até 100. Feito isso, é só clicar em OK. Aqui está criado o controle deslizante. Vocês observarem, né? Eu consigo, ó, tá variando ele, o tamanho dele de 0 a 100. Bem, para criar uma circunferência, o que a gente precisa? A gente precisa de um ponto central e de um raio. Todos esses dois elementos já estão criados, então agora fica bem mais simples plotar uma circunferência aqui. A gente usou, né? A gente digitou anteriormente a equação da circunferência, né? De raio 2, de raio 2, né? Só que aqui a gente vai fazer diferente, a gente vai digitar o seguinte comando, que eu vou deixar escrito aí na tela. Vai ser círculo. Olha lá. Quando eu começo a digitar o comando, vou apagar aqui e colocar ó, C maiúsculo, certo? Deixa eu colocar a acentuação círculo. Quando eu começo a digitar o comando, o GeoGebra ele já apresenta para mim uma janela com a sugestão de alguns comandos. Vejam que tem vários comandos. Eu posso digitar círculo com ponto e um raio. Eu posso digitar um círculo com ponto e um segmento. Mas no nosso caso nós queremos digitar um círculo com um ponto, né? Que é o ponto O, e um raio que é R. Então eu vou clicar aqui na primeira opção. E eu nem preciso terminar de digitar. Mas eu vou deixar escrito aí esse comando para vocês. Ó. Comando círculo e raio, né? Então onde está ponto, a gente vai colocar O maiúsculo. Ou seja, o nosso ponto de origem é o ponto O igual a 0, 0. E o nosso raio, a gente vai digitar R maiúsculo. No momento que tá aqui, nosso comando está em minúsculo, né? Nosso raio vai ser R maiúsculo. A gente já criou o raio, né? Ou seja, quando eu digito R maiúsculo, ele vai interpretar automaticamente que o nosso raio é esse controle deslizante de nome R. Feito isso, é só digitar Enter. Bom, como vocês podem ver, aqui já está escrito a equação da circunferência. X ao quadrado mais Y ao quadrado, que é igual a 10.000. Isso porque o nosso raio, pessoal, aqui, ó, tá no valor 100, né? No controle deslizante. Então vamos voltar ele aqui, ó. Vocês vão perceber que a nossa circunferência vai aparecer aqui na tela, olha lá. Viram só? Com o botão scroll do mouse, vocês conseguem dar zoom e colocar zoom aqui na janela de visualização do GeoGebra. Vamos ver aqui, né, que a gente consegue ver um pouco maior. Ó, se vocês observarem, a gente consegue agora controlar. A gente consegue controlar o tamanho dessa circunferência, olha só, o do raio, ó. Então,
a criação desse objeto fica bem mais dinâmico, né? Por exemplo, a gente pode controlar uma circunferência de raio até 100, até tamanho 100 aqui, ó, de medida até 100 com o controle deslizante. Só que essa circunferência ficou renomeada automaticamente pelo GeoGebra como C, ó, circunferência C, né? Então nossa circunferência chamava quando a gente parametrizou, né? A gente definiu, né, o nome da nossa circunferência de raio dentado, que representou o anel dentado, né? A gente chamou ele de lambda 1, né? Então, para ficar igual aqui, né? Para ficar mais fácil de vocês visualizarem depois, né? O que a gente fez na equação com o que a gente está fazendo aqui no GeoGebra, né? Vamos renomear essa nossa circunferência de lambda também. Então, vamos aqui, ó, na janela de álgebra, clicar em cima da equação da circunferência, né? Vem com o botão direito, propriedade, aqui em nome, vamos digitar lambda 1 para representar a nossa circunferência lambda 1, né? Vamos lá. Bom, agora assim ela está renomeada como lambda 1, né? Para melhor a gente visualizar os elementos, eu vou vir aqui a clicar em mover e colocar aqui mais para o canto, não? O nosso contorno deslizante representa o raio da nossa circunferência. Bom, a seguir, pessoal, vamos estar criando outros contornos deslizantes dos valores fixos, né, e da variável independente da nossa equação paramétrica das curvas hipotocloides, né? Lembrando, né, que esses elementos, né, é o raio, né, raio maior da circunferência lambda 1, o raio da circunferência lambda 2, a distância, né, do ponto P, né, para o centro, né, da circunferência lambda 2 e a nossa variável, né, que é o T, né? Então vamos lá. Então basta novamente clicar, né, em controle deslizante, clicar na janela de visualização que vai abrir a tela de configuração, né? Eu chamarei agora de R minúsculo, que é o raio, né? É R minúsculo. E intervalo, né? Eu vou definir 0, né, a 100 também, o mesmo valor que a gente colocou anteriormente, lembrando, né? Aqui, ó, OK. Então a nossa frequência é R minúsculo, né? O nosso raio é R minúsculo, né? Ele vai variar de 0 até 100. Lembrando que esses valores vocês podem depois modificar, né? Colocando menos, valores menores, valores maiores, né? Dependendo do que vocês acharem melhor, né? É só clicar, por exemplo, em cima do elemento do contorno deslizante, propriedade, e vir aqui e alterar, ó, o valor mínimo e o valor máximo, certo? Vou colocar o contorno deslizante do nosso raio bem aqui no topo. E vamos adicionar agora o controle deslizante da distância, né? Então vamos clicar aqui em controle deslizante, janela de visualização. Vamos renomear esse controle como D minúsculo, que vai variar, nesse caso aqui, de 0 a 100 também. 0 a 100. E OK. Bem simples, né, pessoal? Vamos clicar aqui em mover, colocar ele um pouco mais para cima aqui. Lembrando, né, sempre que a gente for mover aqui um objeto, por exemplo, como esse, né, é bom clicar aqui na ferramenta mover, né? E se você clicar novamente na tela janela, ele vai criar um novo controle deslizante. Clicando em controle deslizante, vamos criar o nosso quarto e último elemento aqui, né, como controle deslizante, que vai ser o T, né, a nossa variável, né? O intervalo da nossa variável T vai ser um pouquinho maior, né? Vamos colocar de 0 a 200. E aqui, pessoal, nessa ferramenta T, a gente vai fazer algumas outras configurações. Isso porque depois que a nossa régua estiver pronta, a gente vai animar esse comando T, né? Para que ele crie, né, automaticamente, né, curvas hipotocloides, né? Então vamos lá.
Aqui em incremento, ó, a função incremento, vamos colocar 0,1. 0,0,1 na verdade. 0,0,1. E aqui em animação, a gente vai vir aqui em velocidade vai colocar 0,1. E em repetir, a gente vai colocar crescente. Feito isso, é só clicar em OK. E está aqui criado o nosso controle deslizante T. E varia de 0 a 200. Agora que já temos a nossa circunferência lambda 1 criada, vamos criar duas funções trigonométricas. Vamos digitar elas aqui no campo entrada. Vamos digitar f de x, né? Abre parênteses, x, fecha parênteses, igual, abre parênteses, R maiúsculo, menos R minúsculo, vezes cosseno, abre parênteses, cosseno de x, mais D, vezes cosseno, abre parênteses e abre parênteses. Veja, a gente vai abrir parênteses 3 vezes, né? Aqui no meio vamos digitar R maiúsculo menos R minúsculo. Vamos passar uma casa e a barra de dividido, né? E R minúsculo. E no final, vezes x. Ficando assim, ó. Fx, que é igual a parênteses R minúsculo, R maiúsculo menos R minúsculo, vezes cosseno de x, mais D, vezes cosseno de R maiúsculo menos R minúsculo dividido por R, vezes x. Então essa é a nossa equação que a gente digitou, né? F de x. Agora vamos digitar g de x. Vai ser g de x igual, abre parênteses, R maiúsculo menos R minúsculo vezes seno de x menos D vezes seno. Novamente vamos abrir parênteses 3 vezes. Lembrando, né, que o GeoGebra fecha ele automático, né, quando a gente abre, né? Aqui no meio, R maiúsculo menos R minúsculo, traço de dividir por R minúsculo, vezes x. E apertamos Enter. Bom, aqui está plotado, né, as nossas duas funções trigonométricas. Veja, né, que as funções variam, né, de acordo, né, dos nossos valores aqui, ó, predeterminados fixos, né, R maiúsculo, R minúsculo, né. Bom, e agora a gente vai vir aqui, ó, só que para ficar mais interessante, né, para a gente conseguir ver melhor as coisas de protocólios, né, essas funções aqui vão atrapalhar, né, a visualização delas, né. Então a gente vai vir aqui, ó, na janela de álgebra, bem aqui no cantinho esquerdo, e a gente vai clicar aqui nas bolinhas azuis, ó, para deixar, né, para fazer com que elas não apareçam aqui, ó, na nossa janela de álgebra, tanto a função f de x quanto a g de x. Bom, feito isso, pessoal, vamos agora criar, né, a nossa curva hipotoclóide, né. Para isso, vamos aqui no campo entrada e digitar A minúsculo, 2 pontos, C maiúsculo, curva. Vamos abrir parênteses. Aqui, vamos digitar F, abre parênteses de S, logo após vírgula, G, abre parênteses S, vírgula, S minúsculo, vírgula, 0, vírgula, T.
e vamos apertar Enter. Bom, aqui está plotado a nossa curva de protocolo, né? A gente ainda não consegue visualizar, né? Mas em breve a gente vai, assim que a gente concluir aqui, que a gente vai conseguir poder visualizar, né? Ela estiver de acordo com o parâmetro T aqui, né? Bom, agora vamos plotar o ponto P, né? Lembrando, né, que o ponto P é o ponto que descreve a curva hipotoclode, né? Então vamos lá aqui no campo entrada, vamos digitar P maiúsculo, né, como é um ponto, que vai ser igual a abre parênteses, T. Vamos apertar Enter. Bem, pessoal, aqui está plotado o nosso ponto P. Feito isso, né, resta agora criarmos, né, a circunferência que gira tangenciando lambda 1, né? Vocês lembram daquela circunferência lambda 2, né? Que ela gira tangenciando sem deslizar lambda 1 internamente, né? Então vamos criar ela aqui. Para isso, vamos digitar. Primeiramente vamos criar, né, o centro dela, né, o ponto central, né? Então esse ponto é C maiúsculo, né? Que é igual, abre parênteses, abre parênteses novamente, R maiúsculo menos R minúsculo. Bom, continuando, né? A gente vai multiplicar, né, por cosseno de T. Vamos colocar uma vírgula aqui. Agora vamos abrir parênteses novamente. Digitar R maiúsculo menos R minúsculo. Multiplicar, né, vezes seno, abre parênteses, seno de T. Vamos apertar Enter para criar o nosso ponto C, né, o centro da nossa circunferência. Feito isso, agora vamos criar a circunferência, né? Para isso vamos digitar o comando aqui na campo entrada, círculo, abre parênteses, C maiúsculo, vírgula, R, que é o nosso raio, né? Que é o R minúsculo, né? Vamos apertar Enter. Bem, aqui está criado a circunferência, né? Lambda 1. A circunferência lambda 1 na lambda 2, né? Que é a circunferência que gira internamente. Observe, né, que o nosso controle deslizante aqui, né, controla o tamanho dela. Ó. Como o raio dela aqui estava maior que o raio de lambda 2, já estava ultrapassando, né? Mas aqui, ó, a gente pode ver que a gente criou aquela circunferência interna, né? Que representa, né, a engrenagem dentada, né? Do nosso espirógrafo. Lembrando, né, pessoal, que o D, né, a gente criou aqui, ó, ele nada mais é que a distância, né, do centro, essa circunferência aqui, né, menor, né, para o ponto P, né. Como aqui a distância está zero, né, o P e o C estão juntos, né, no mesmo lugar, né, são o mesmo ponto, né. Então a gente aumentar aqui, a gente consegue ver o nosso ponto P, olha lá, ó. Ou seja, a distância aqui no caso dele agora a distância é 1, né, unidade aqui no plano cartesiano, né. Bom, agora, feito isso, a gente vai criar um segmento CP, que é para demarcar, lembra, né? Que é demarcar exatamente essa distância, né? De C para P, né? Então, vou colocar aqui, ó, segmento. A gente vai clicar aqui na caixa de entrada segmento. Abre parênteses. O ponto, né? É o segmento que vai de C ao ponto P. Olha lá. Já foi criado o nosso segmento, né? A gente pode vir aqui. Bom, agora, né, vamos renomear, né, a nossa circunferência interna aqui, né, para lambda 2, né, para ficar igual no na nossa parametrização, né. Vamos aqui então, ó, na equação da nossa circunferência interna, né. Observe, ó. Se tiverem dúvida de qual elemento, pessoal, que está na tela aqui, na janela de álgebra, é só
clicar aqui, né, no botão direito para fazer ele desaparecer, né, ficar invisível ali na tela, ó, que você consegue identificar melhor qual elemento a gente está mexendo. Ó. A gente vem aqui, né, em propriedades e renomeia para lambda 2, né, que é o nome do nosso referência interna. Bom, a gente já tem lambda 1, a gente já criou lambda 2, criou o centro, né, que é o ponto O, criou o ponto C, né, que é o centro dessa circunferência lambda 2, criou o ponto P, que é o ponto que descreve a nossa circunferência, né, criamos esse segmento, né, esse segmento aqui ó, é CP, né, que é a distância, né, o nosso DN, que é a distância do ponto C, o centro da circunferência, para o ponto P, que descreve a curva hipotocloide. Bem, pessoal, aqui está pronto o nosso espirógrafo no GeoGebra. Então a gente pode atribuir tantos valores para R maiúsculo, R minúsculo, distância, né? E lembrando, né, que esse ponto P está em função de t, né? Então, quando a gente variar o t, a gente vai variar, né, esse ponto P, descrevendo, né, a nossa curva hipotocloide. Aqui, né, por enquanto não tá, a gente não está vendo nada porque o nosso t é igual a zero, né? Então vamos variar ele aqui, ó, só para a gente dar uma olhada. Observe quanto a gente varia o P, o t, né? Ele já vai começando a descrever uma curva hipotocloide aqui dentro dessa circunferência. Exatamente, né, como o espirógrafo, né? Lembrando que quando a gente parametrizou, né, a equação de a equação paramétrica, né, das curvas hipotocloides, a gente deu um exemplo de uma estrela, né? A equação era raio 10, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, raio 10. Vamos colocar vamos diminuir um pouco o zoom para a gente conseguir ver, né? A gente disse que o raio menor, deixar um pouquinho mais para o lado aqui, o raio menor era 4. Então ao invés de colocar aqui, ó, medida 4. E nossa distância era 3. Então agora a gente basta variar, né, na nossa equação a medida do nosso ângulo em radianos, né? E observe que ele vai descrever exatamente aquela curva hipotocloide, né, em forma de estrela, né? Bem, aqui está pronto, né, pessoal, a nossa régua mágica no GeoGebra. E agora no nosso próximo módulo a gente vai ver, né, várias funções aqui, né? A gente vai ver vários tipos diferentes de curva, como a gente pode variar esses valores, né, colorir, né, as nossas figuras e salvar, né, essas imagens, né? Então, mas antes disso, né, pessoal, de terminar a nossa aula, só vamos gravar, né, salvar o nosso projeto, né? Para a gente vai vir aqui, ó, em arquivo, na barra de menus, né, do GeoGebra Arquivos. Vamos aqui, ó, em gravar. Seleciona o lugar no seu computador que você quer gravar seu arquivo, né? Vamos colocar um nome para ele, né? Eu vou colocar como espirógrafo. E é só clicar em gravar. Então, com isso, né, nosso projeto já está salvo no computador, né? Então na próxima aula, né, a gente vai ver um pouco mais, né? Vamos explorar um pouco mais, né, as opções aqui do espirógrafo que acabamos de criar. Então até lá.